Estamos em janeiro, o primeiro mês do ano, aquele em que temos a responsabilidade de começar a pôr em prática as nossas decisões de fim de ano. Neste ano, em que a Contato VIP comemora 30 anos, nós também temos muitos novos projetos, e um deles é o VIP Saúde Entrevista. Por isso estamos aqui hoje no consultório dos psicólogos Elizabeth Campos e Roberto Ramos de Campos Júnior, mãe e filho, para falar de um tema que afeta todas as pessoas e que nesse mês de janeiro visa chamar a atenção, que é a saúde mental. Então, começo perguntando para vocês, por que eleito o mês de janeiro como o mês da saúde mental? E por que o janeiro branco? Olha só que interessante. Na tua pergunta ou na tua introdução já tem parte dessa resposta. O mês de janeiro é justamente esse mês em que nós temos em mente vários projetos. Nem sempre executamos, né? Mas são vários projetos que trazemos à tona, então, no início do ano. E também é um mês que nós ainda estamos nos recuperando das festas, onde muitas vezes encontramos aquele familiar que fazia tempo que não víamos, né? Vivemos algumas situações que são agradáveis, outras nem tanto, são emotivas, e isso faz com que a nossa saúde mental possa estar um pouco abalada. Com vista nisso, é que se começou a prestar mais atenção na saúde mental no mês de janeiro, e ele foi eleito, né, o mês de cuidar da saúde mental. E a questão do janeiro branco, você quer falar? O janeiro branco, o branco em si é por conta de a ideia de um quadro em branco, um quadro onde a gente pode começar um novo ano escrevendo novas histórias e podendo olhar novamente para os teus sentimentos, tendo esse entendimento, né? Isso aí, né? Janeiro branco é um novo quadro, uma folha de papel em branco, onde nós vamos escrever ou reescrever a história, Exato, né? uma nova perspectiva. Isso. E o que nós podemos fazer então para cuidar da nossa saúde mental? Antes de falar o que podemos fazer para cuidar da saúde mental, eu penso que é muito importante falarmos do que é saúde. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é a ausência de doença. Ela é o bem-estar biofísico e social. Então, nós temos saúde quando o nosso corpo está bem, quando a nossa mente, as nossas emoções estão bem e quando as nossas relações estão bem, estão fluindo, estão acontecendo de forma saudável. Em primeiro lugar, eu penso que é importante a gente ter clareza disso, né? Porque aí então podemos falar de como cuidar da nossa saúde mental. E aí, Roberto, eu quero que você me ajude a dizer, né, o que é importante para cuidar da saúde mental. Bom, primeiramente, para cuidar da saúde mental, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, precisa ter consciência dos nossos sentimentos e saber nominar eles, para poder não reprimi-los, poder saber expressar, né? E assim, para cuidar da saúde mental, terapia, yoga, coisas que nos façam nos conectarmos com nós mesmos, podendo parar um pouco o mundo externo e poder olhar para si mesmo. Isso, atividade física, Também. Porque a gente pergunta, mas atividade física vai estar cuidando do corpo, mas lembra que saúde é um todo. Então nós só vamos ter saúde mental quando estivermos com o todo bem cuidado. Cuidar das nossas relações, das nossas amizades, daquela convivência com a família, né? Tudo isso faz parte do cuidado com a saúde mental. Como é que nós podemos identificar, porque eu acho difícil identificar o problema. Como é que tu consegue identificar? Isso normalmente acontece quando as emoções extrapolam aquilo que é o esperado e a gente perde a funcionalidade. Então, por exemplo, a emoção que todos nós conhecemos, né? A tristeza. Então, se nós sentimos tristeza dentro de uma determinada medida, isso é ótimo. Todas as emoções são válidas, são importantes para o nosso desenvolvimento, né? E a tristeza é uma delas. Então, quando estamos tristes e estamos funcionais na vida, ela serve para que a gente olhe para dentro, para que a gente consiga ser mais introspectivo. Quando a tristeza extrapola esse patamar e passa a nos causar dificuldades na vida, né? Por exemplo, passamos a não ter energia para trabalhar, para sair da cama de manhã, passamos a não querer nos relacionar como nos relacionávamos antes, não querer cuidar do nosso corpo, talvez a tristeza tenha passado a ser depressão, né? Então esse é um exemplo. Roberto, você tem outros exemplos, talvez? Não outros exemplos, mas também acrescentando um pouco na pergunta anterior,
quando a gente reprime muito os nossos sentimentos, eles acabam em algum momento vazando muito forte. O caso da tristeza, se a gente guarda essa tristeza e não consegue expor ela de uma maneira saudável, quando ela vem com muita força. E ela vindo com muita força acaba nos deixando vulneráveis. E daí é um bom momento para se olhar para isso. Isso aí. E pensando na ansiedade também, né? Também. Fiquei pensando agora, porque nós temos sim vários transtornos da saúde mental que podem acometer qualquer um de nós, né? Mas hoje o que nós mais vimos, tanto no consultório quanto na vida pessoal, acho que todos temos tido essa experiência, né? É encontrar pessoas que estão ou deprimidas ou ansiosas. Então a ansiedade também é algo que faz parte da nossa vida, de forma saudável. Né? A ansiedade, ela nos previne. A ansiedade está relacionada ao medo. O medo nos previne, por exemplo, de ir no mato e pisar numa cobra. Né? Então temos que ter um pouquinho de medo. Quando o medo extrapola e vira ansiedade, nós precisamos prestar atenção, sim, e aí é um sinal de que precisamos de ajuda. O que mais se aparece hoje em consultório de pessoas jovens, adultos jovens, é esse problema de lidar com a ansiedade, com o tempo ocioso, né? Bauman falava muito de tempos líquidos, que a gente não consegue mais segurar com a mão, corre por entre os dedos e a gente não consegue se segurar em nada. Essa é a ideia da informação fácil, que está sempre disponível. E que isso, a internet deve ter contribuído bastante com isso, né? Redes sociais, eu acho que isso contribui bastante, né, para essa questão da ansiedade. Com certeza, porque a ansiedade está no jovem de querer ter toda essa informação e ser literalmente impossível ter toda essa informação. Então é uma busca por algo que ele não vai alcançar, e isso gera ansiedade, né? E se a gente pega e entende que crianças desde muito jovens estão com celular, estão entrando em redes sociais ou coisas do tipo, a gente pode pôr em prática isso, né? De que a ansiedade ela acaba se tornando algo visível não só na fase adulta, mas na criança já muito cedo. Isso. E acaba se tornando, sim, uma epidemia, poderia dizer, na nossa sociedade, né? Outra coisa que nós estamos vindo de festas de final de ano, né? E seguido de período de férias, onde todas as pessoas postam fotos felizes, sorridentes, né? Então, tu acha que aquilo é o normal, né? E se tu não está se sentindo feliz, assim, acaba gerando uma frustração, né? Então, isso também influencia, né? Na tua saúde ou na tua falta de saúde mental. Com certeza. Porque se a gente pegar e olhar uma rede social, né? Pensa no Instagram. Todo mundo lá é bonito, magro, rico e viaja. Não é verdade? E nem todos nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Então fica muito difícil manter esse padrão, que na realidade é um padrão ilusório. Imagina uma cena onde tem uma família, né? Ou vários amigos num jantar. E aí um tá lá meio emburrado, outro também não querendo conversar, outro, né, meio cabisbaixo. E alguém diz assim, vamos tirar uma foto pra postar. No momento que aquela pessoa ergue o celular, o que todos fazem? Sorriem. Todos sorriem. E é essa imagem que nós compramos quando vamos pra rede social. Que são todos felizes. Todos felizes. E aí nos frustramos porque nós não vamos ser felizes o tempo todo. Né? Talvez nós sejamos aquele que está cabisbaixo na mesa. Né? E aí entra uma outra questão bem importante e muito atual, que é a dificuldade ou a capacidade de lidar com a frustração. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, os jovens adultos têm muita dificuldade de lidar com a frustração, porque os pais encontraram uma facilidade da criação desses filhos poder entregar tudo nas mãos deles. O celular, se eles tinham alguma dúvida, eles não precisavam mais perguntar para o pai ou para a mãe. Eles iam lá e pesquisavam no celular, ou falavam com a Alexa, que agora é bem famoso. Então, acaba tirando essa necessidade de se frustrar, porque é importante se frustrar também. Depois, no mundo adulto, quando as pessoas começam a trabalhar, começam a ter que pagar conta e começam a ter que lidar com o chefe, com tudo mais, a frustração está presente no dia a dia. E se a pessoa não consegue lidar com essa frustração, ela com certeza vai se frustrar também. Isso, e não tem como evitar, né? Não tem como evitar. E aí é muito delicado, porque se você cresce não aprendendo a se frustrar com pequenas coisas, né? Aí depois, quando forem coisas realmente grandes, vai ser muito difícil. Exato. Então, o que tu diria que os pais podem fazer no sentido de prover a saúde mental do filho? Fala, filho.
Primeiro que a atenção dos pais para os filhos é muito importante aqui. Momento onde os pais podem brincar com as crianças, onde pode ter o pai se abaixar e olhar no olho do filho para brincar junto, né? Não jogar o brinquedo enquanto está assistindo televisão, né? Esse contato é muito importante. Também entender que os filhos sofrem por coisas que às vezes os pais julgam que não é muito, mas para a criança é muito. E eu posso falar um pouquinho então enquanto mãe, por favor, né? Além de enquanto psicóloga. E eu sei que nem sempre para os pais é fácil, né, ter essa disponibilidade, mas ela é fundamental. O Roberto tem razão quando diz que é fundamental para a saúde mental da criança a atenção dos pais. E não só a atenção, mas a presença, como ele bem diz, né? E eu sei também que para os pais não é fácil estar nesse papel e desempenhar esta função que é tão exigente, mas é fundamental, porque os filhos eles vão nos acompanhar sempre. Nós não deixaremos de ser mães e pais, né, a partir do momento que temos um filho. Então eles valem todo o nosso investimento, né? E a saúde mental dos nossos filhos, com certeza, passa pela qualidade do tempo que nós pais conseguimos dedicar a eles. Já com o filho adolescente, eu acho que o problema já é o contrário, é o isolamento do adolescente, né? Assim, nessa questão do isolamento do adolescente, existe uma medida saudável também, porque é necessário ele se individualizar da família, ele conseguir se afastar um pouco para também entender o que gosta, o que não gosta de fazer, mas até certo ponto. Porque também é importante que ele continue mantendo uma boa relação, uma relação presente com a família, né? Eu acho bem importante isso que você coloca, né? O adolescente precisa de espaço. Muitas vezes os pais ficam assustados, né? Meu filho só fica no quarto. E sim, ele precisa em algum momento estar no quarto, estar sozinho, estar com os amigos. Como você muito bem disse, dentro de uma medida, né? Nós falamos nas crianças, nos adolescentes, agora eu queria saber dos idosos. Porque a solidão é uma coisa que afeta muito essa etapa da vida, né? O que pode fazer para o idoso ter uma saúde mental equilibrada? Primeiramente, entender que nem todos os idosos são incapazes. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito essencial aqui. Enquanto o idoso ele consegue arrumar a cama, consegue tomar o próprio banho, consegue organizar a casa, é importante que ele continue fazendo isso. Que ele continue, porque isso vai deixar ele saudável, ele continuar ativo, continuar fazendo essas coisas. Sendo autônomo. Sendo autônomo, isso aí. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que as pessoas envelhecem como vivem, né? Então não tem como nós exigirmos, por exemplo, que alguém que passou a vida inteira com isolamento social, assim, uma pessoa com poucos amigos, vá depois lá, quando idoso, se relacionar com muitas pessoas, né? Porque nós envelhecemos como vivemos. Mas é fundamental que se mantenha, né? Como diz o Roberto muito bem, até que se tenha condições de manter, que se mantenha o mesmo ritmo de vida. Né? Então, por exemplo, o meu pai, né? O vô do Roberto, ele a vida toda participou do CTG, da igreja, uma pessoa extremamente ativa na comunidade. Hoje ele tem 73 anos, parou de trabalhar agora, poucos meses atrás, e ele continua super ativo na comunidade. Se a gente quiser adoecer ele, é só isolar ele desses amigos, né? Então, manter o idoso ativo, manter ele participante daquilo que ele já fez ao longo da vida, né? Respeitar a vontade do idoso. Isso é muito essencial. Tem famílias que querem que o idoso vá morar num apartamento, por exemplo. A pessoa morou 80 anos numa casa. E aí conhece todos os vizinhos, conhece a comunidade inteira ali, daí vai para o outro lado da cidade, onde ele já está velho, não consegue ir até lá, né? Tira ele do habitat natural, sim, dá para dizer assim. Diante de tudo que nós falamos, quando que nós podemos identificar a necessidade de procurar ajuda? Quando nós nos sentimos disfuncionais na vida. Então, para que a nossa vida esteja organizada, nós precisamos estar conseguindo executar as nossas tarefas básicas. Acordar de manhã, ter vontade de levantar da cama, de cuidar da nossa higiene, da nossa alimentação, o nosso sono estar regulado, as nossas relações estarem saudáveis, né? Então, nós sabemos que a nossa vida está funcionando. No momento em que isso deixa de acontecer, seja uma dessas questões que eu levantei ou todas elas, muitas vezes são todas, né?
Então, realmente, é um sinal vermelho, tá? Mas nós não precisamos esperar o sinal ficar vermelho. Isso. O que nós podemos fazer? A gente não precisa deixar tudo desandar para procurar ajuda, né? Às vezes, nas pequenas coisas do dia a dia que vão nos incomodando, que vão nos gerando uma ansiedade, que vão nos deixando tristes, essas coisas, elas vão se juntando e vão como fazendo uma bola de neve que só vai crescendo. E então a gente não precisa chegar até essa bola de neve passar por cima da gente. A gente pode começar a lidar com ela, pode começar a falar sobre isso, procurando ajuda, antes que seja, não quero dizer tarde demais, mas antes que já esteja muito difícil daí ter que lidar com todas essas emoções, né? Isso aí. Então é importante sempre manter um olhar com cuidado para a saúde mental, para a saúde do corpo, né? Mas a do corpo é mais fácil de enxergar. Se a gente quebra um braço, a gente sente dor e quebra o braço. Mas às vezes a gente tem uma ansiedade tão grande que nos trava, que a gente não consegue fazer muitas coisas. E também é necessário olhar para isso. Nosso cérebro, ele precisa ser exercitado, né? Nós precisamos acomodar, reconhecer as nossas emoções e fazer com que a nossa vida ela se mantenha funcional. E também eu acho que deixar o cérebro saudável prevenir muitas questões futuras, né? Por exemplo, a demência é uma coisa que a gente pode prevenir tendo o nosso cérebro saudável. Aquela coisa, escovar os dentes com a mão trocada, pegar o caminho diferente para ir para casa. Até fazer palavra cruzada, né? Isso, jogar xadrez. Xadrez é ótimo para isso. Isso aí. E na idade jovem, sim, o adulto jovem, o adolescente também, é importante buscar ajuda quando se está, por exemplo, muito angustiado, sofrendo com a dificuldade para tomar uma decisão, né? Então, a psicoterapia ajuda nesse sentido. Fundamental, inclusive. Eu vi que o slogan, né, da campanha esse ano é a vida em equilíbrio, né? A vida pede equilíbrio. Isso. A vida pede equilíbrio. Eu gostaria então, para finalizar, que vocês falassem alguma coisa a respeito disso. Não existe nada que funcione se não estiver em equilíbrio. Se nós pensarmos na natureza, tudo na natureza tende a estar equilibrado. Quando não está, acontece alguma catástrofe. Não é assim? Um terremoto é porque as coisas se desequilibraram, né? E nós, humanos, somos parte dessa natureza. Então, nós precisamos de equilíbrio. Seja o equilíbrio entre o trabalho e a ociosidade, entre os relacionamentos, né? Estar se relacionando e estar cultivando a sua individualidade. O equilíbrio, como disse o Roberto antes, na adolescência, do adolescente poder ficar isolado e estar em companhia da família. Tudo na vida tende ao equilíbrio. E quando nós fugimos disso, nós adoecemos normalmente. Você quer complementar? Exato. Quando é equilíbrio, não tem exagero e nem falta. Tem o equilíbrio. E por que isso é muito importante a gente ter noção, né? Porque no exagero, a gente faz coisas que não gostaríamos de fazer, a gente, às vezes, um exagero de uma raiva, por exemplo, vai lá e vai bater em alguém, né? Vai exagerar aquele sentimento que poderia ter sido lidado. A falta disso também nos tornaria passivos, né? E também a gente não conseguiria lidar com esse meio. Então, o equilíbrio também está em saber como que a gente vai lidar com esses sentimentos de uma maneira saudável, né? Não exagerando, mas também não sendo passivo a qualquer coisa. Então, nós agradecemos, né, esse bate-papo aqui com a doutora Elizabeth, com o doutor Roberto, e lembramos, né, que a campanha continua pelo mês de janeiro, mas o tema é permanente. E colocamos à disposição, então, né, o consultório, os endereços, redes sociais, né, para que façam contato, então, com a doutora Elizabeth e o doutor Roberto. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando com você desse momento, que é, sim, um momento muito importante de cuidado com a saúde mental e que, como você bem disse, não é o único, né? Devemos continuar sempre falando desse tema. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar mais sobre isso, me encontra no @psielizabethcampos, né? Pode chamar lá e a gente continua esse papo, então. E o meu Instagram é psirobertocampos e também lá a gente fala sobre psicologia sistêmica, psicologia no geral, sobre saúde mental. Então, se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, é só seguir a gente. Isso aí.